Trago 2 vídeos para vocês. No primeiro, Ana Flor traz uma apuração que alegrou meu dia e com certeza vai alegrar o seu também. Ou como diz o Ronaldinho, eles estão deixando a gente sonhar. Bora pro vídeo, mas antes, curte se gostar do vídeo, comente, se inscreva no canal, se puder torne-se membro ou contribua via Pix, que está aqui na tela, e ajude o nosso trabalho. Agora espia aí. Ana tem uma apuração interessante para contar pra gente. E é interessante porque ela garantiu que é interessante, tá? Porque ela não me contou qual é a apuração, não. Ela vai me revelar isso agora, junto com você. Não antecipei nem para você, né, Natuza? Nem. Natuza, eu peguei a temperatura no Supremo sobre o que deve acontecer quando transitar em julgado esse julgamento, né, todo esse processo envolvendo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, já teve julgamento, foi condenado e agora está na fase de embargos. Bom, a ideia é que realmente entre novembro e início de dezembro se encerre, e a temperatura hoje é que Bolsonaro iria para o regime fechado, viu? Quem determina isso é o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e, claro, submete a própria turma, a primeira turma. Conversando com pessoas ali no Supremo, a tendência é que Bolsonaro cumpra, assim, esse regime fechado e no sistema prisional, quer dizer, em Brasília seria a papuda, não seria, por exemplo, Polícia Federal ou nem mesmo Exército. Então, esse seria o desenho deste momento. E aí, por exemplo, quem compara com o caso do ex-presidente Fernando Collor, eu fui lembrada que Collor chegou a ficar 8 dias no sistema prisional antes de passar para a prisão domiciliar, porque Bolsonaro tem problemas de saúde, sérios problemas de saúde, mas a defesa sempre precisa comprovar tudo isso com farta documentação. A defesa, à época de Fernando Collor, chegou a apresentar mais de 300 exames e documentos para comprovar os problemas de saúde e então ele poder passar para o regime, a prisão domiciliar. Então, neste momento, é o desenho que se encaminha. Ele iria para o sistema fechado, para, inclusive, a papuda em Brasília, e aí, então, a defesa teria que encaminhar a documentação e comprovar as questões de saúde sérias. A gente sabe, ele foi vítima de uma facada e, desde então, passou por inúmeras cirurgias. Mas, a partir disso, o próprio ministro Alexandre de Moraes e depois a turma iriam avaliar, então, uma prisão domiciliar. Agora, ele teve revogada neste momento, né, o pedido negado o pedido de prisão domiciliar, mas é sobre outro caso, aquele envolvendo Eduardo Bolsonaro. O que a gente está falando aqui é quando transitar em julgado o próprio processo, todo esse julgamento que envolveu a tentativa de golpe de Estado. Bom que você separou as duas coisas. Você falou, papuda, não existe possibilidade, por exemplo, de ser superintendência da Polícia Federal, ficar numa carceragem, numa sala especial como Lula ficou? Natuza, eu ouvi e fiz exatamente essa pergunta e o que eu ouvi é que Lula não havia transitado em julgado ainda o processo dele naquele momento, por isso ele estava na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Neste caso de Bolsonaro, já haveria o trânsito em julgado do processo e, portanto, segundo essas pessoas que têm conhecimento profundo dos casos e de como funciona o Supremo Tribunal Federal, não caberia a Polícia Federal, seria mesmo o sistema prisional. Importante essa adição que você faz. Ana, obrigada. E nesse, Joel tenta defender liberdade para Bolsonaro e é atropelado sem piedade pela Flavinha. O Bolsonaro era alvo de um inquérito para saber se ele estava colaborando com o filho dele, que também era alvo de inquérito, na tentativa aí de coagir a justiça brasileira com a ação no curso do processo. O Ministério Público olha todas as provas, decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja no futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, porque talvez surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então cria-se uma situação que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro
Bolsonaro preso aqui. Lembrando, hein, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligada àquela condenação. Ele está numa prisão preventiva porque ele descumpriu, e vamos lembrar, descumpriu cautelares no mínimo questionáveis sobre ele não poder postar nada nas redes sociais, inclusive terceiros postarem dele nas redes sociais. Descumpriu isso, foi parar na prisão domiciliar. O inquérito já não resultou na denúncia contra ele, mas mesmo assim ele segue ali. Então me parece uma situação que é aquele prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Sendo que a situação anterior da prisão domiciliar, em que ele já tinha a tornozeleira, tem acompanhamento policial, isso aí já dá conta de grande parte do que seria o tal do risco da fuga dele. Flávia? Eu acho importante sublinhar que o ministro Alexandre de Moraes acolhe a posição da Procuradoria-Geral da República. Ele diz que houve o pedido de relaxamento da prisão domiciliar e das cautelares e que na sexta-feira, dia 10, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido da defesa, por duas razões. Uma, o descumprimento seguidos de medidas cautelares, e eles citam 3 ou 4 episódios em que Bolsonaro violou cautelares que lhe foram impostas. O outro é o risco de fuga, que também aparece a partir do inquérito, Marcelo e amigos, do inquérito dessa investigação de obstrução no curso do processo. Vocês vão lembrar daquele pedido que foi encontrado junto com a quebra de sigilo de Jair Bolsonaro, uma petição, um pedido de asilo a Javier Milei, presidente da Argentina. Em razão desses dois fatos, ainda que não haja denúncia no caso de obstrução, eles vêm, a Procuradoria e o ministro Alexandre de Moraes acolheu risco de fuga e de descumprimento das cautelares, e por isso a manutenção tanto da prisão domiciliar, mais gravosa, né, de medidas gravosas, assim que ele se expressa na decisão de 4 páginas, em relação à domiciliar e aos cautelares, lembrando que ele já está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista, e vários condenados do 8 de janeiro fugiram do país. Há essa referência na decisão. Marcelo.